Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação, direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do Inter aqui. A gente vai falar sobre duas saídas e duas permanências no Inter para a próxima temporada. A prioridade da direção colorada visando o atual elenco. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, porque é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? E vamos lá, a meta é 10 mil inscritos, vocês sabem disso. Nessa semana a gente ficou um pouco mais out em questão de live, não deu para fazer, vocês estão vendo, gargantinha está podre. Então a gente está aqui, claro, entregando sempre o vídeo diário. Amanhã tem vídeo, sábado, domingo também, mais um videozinho. Mas, gente, quero falar aqui com vocês sobre algo que para mim é muito importante. Sobre dois nomes que vão permanecer e que são prioridade dentro do Inter, e dois nomes que provavelmente vão deixar o Beira-Rio no final da temporada, tá? Durante essa semana, parada da data FIFA, a gente vai atrás de informação, consegue falar com algumas pessoas também, não só do Inter, mas com o staff desses jogadores, para entender melhor o que esses caras estão pensando, até porque a gente está falando dos últimos 3 meses do ano. Não é só o Inter que se organiza, o jogador que está em final de contrato, ele também precisa se organizar para que o staff busque um novo clube, se não for do entendimento do clube, que ele permaneça no seu atual grupo, que no caso seria o Inter, tá? E aí eu quero começar com os nomes que devem deixar o Beira-Rio, os motivos que fazem isso ser uma tendência hoje, tá? O primeiro deles é o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique é um jogador que ele já está numa certa idade, né? Ele já está numa idade elevada. O Bruno Henrique é um cara que está aqui já há bastante tempo, ele chega bem na saída do Mano, né? O Mano sai em 23, chega o Kudê, o Mano chega a pedir a contratação do Bruno Henrique, que vem do Al-Ittihad, e ele era um cara que seria utilizado, né, pelo Mano, e aí, pô, o Mano acaba sendo demitido, o Bruno Henrique é apresentado já com o Kudê na Casa Mata. E na época a gente perguntou bastante sobre isso ao Kudê, e perguntou ao Bruno Henrique também. O Bruno Henrique disse que ia mostrar o trabalho dele, mostrou e de fato conseguiu jogar com o Tchatcho, né? E depois, posteriormente, com o Roger Machado. Mas, pensando em 2026, a tendência é de uma saída, tá? O Inter não tem neste momento interesse em renovar esse contrato com o Bruno Henrique e começa, sim, a já olhar outros mercados. Seja a continuidade no futebol brasileiro, ou até mesmo ele buscar um novo contrato fora do Brasil, no exterior, e a gente tá falando sim de mundo árabe, tá? O Bruno Henrique tem portas abertas lá, como a gente falou aqui na situação do Al-Ittihad, mas mais do que isso, ele deixou também outras portas abertas por lá, o próprio staff também cuida dessa situação. Então deve ser um jogador que, se não permanecer no futebol brasileiro, ele vai atuar no exterior. Ainda não é um encerramento de carreira do Bruno Henrique, ele não pensa em se aposentar no final da temporada, mas é um cara que não está nos planos do Ramon Dias pro ano que vem, tá? O Inter e a comissão técnica, eles entendem que é o momento também de rejuvenescer esse elenco, né, de trazer novas peças. Hoje, por exemplo, surgiu o nome aí do André Carrillo, né? Acho que foi o Lucas Colar que trouxe a informação de que o André Carrillo é um cara que ele é visto com bons olhos para vir a Porto Alegre na próxima temporada, porque, se eu não me engano, o Ramon trabalha com ele no Al-Hilal, depois do Al-Hilal trabalha com ele aqui no Corinthians, né? Então, é uma situação que o Inter está vendo, mas focando nessa situação, o Inter entende que a idade avançada do Bruno Henrique faz com que o Inter precise procurar outras peças, tanto que ainda nessa temporada trouxe um cara muito semelhante na questão do pensamento de ideia, que é o Alan Rodrigues. O Inter compra o Alan Rodrigues junto ao Argentino Júnior. Outro nome que não deve permanecer aí sim é de Oscar Romero. Mesmo ele tendo ganhado um fôlego nessa reta final de temporada com a chegada do Ramon Dias, o Inter entende que o Oscar Romero é aquele jogador para elenco, não é um jogador que vai fazer tanta diferença. É redundante porque quem cuida da carreira do Oscar Romero é a agência A Elenco, que tem nomes como Rodrigo Dourado, Moisés e tantos outros por aí. O próprio Robert Nan também é da Elenco. O Ivan, goleiro agora também, tá? Abri essa gaveta aqui, mas vamos voltar. E o Oscar Romero, o Inter entende que é um jogador... eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? De algo que foi colocado por um executivo do Inter, que é o André Mazzucco. O Oscar Romero é aquele jogador backup, é aquele jogador que está aqui, que ele é útil, que ele entrega aquilo que o grupo, que a comissão entende, que a direção entende,
mas que ele não é uma peça tão importante, tão relevante. O contrato dele também encerra no final da temporada, então o Inter não vai fazer força para a permanência do Óscar Romero. Se ele tiver outras oportunidades, ele mesmo já estava procurando outras oportunidades agora nessa reta final de temporada. E a tendência é que continue nessa pegada e o Óscar Romero também deixe o Beira-Rio no final do ano. E aí sim a gente vai para a parte boa, de jogadores que devem permanecer para a próxima temporada. Começo falando sobre mercado aqui. Zagueiro, tá aqui no Inter, se eu não me engano, gente, não quero mentir. O mercado acho que chega em 21, 22 aqui no Beira-Rio, né? Acho que foi até 21 ainda ele chega aqui. Então é um cara que foi muito importante, né, e continua sendo muito importante. O Inter se surpreende com esse retorno no mercado depois de uma lesão de ligamento. Tá? O Inter pensava que o mercado não voltaria em tão bom alto nível como ele voltou, tanto que ele já assumiu titularidade, é um dos principais pilares desse trio de zaga, desse novo esquema do Ramon Dias, né, faz parte dessa situação. E o Inter entende que mesmo com a idade avançada, o mercado ele é uma prioridade para permanência em 2026, tá? O Inter já busca junto ao staff dele uma renovação de mais uma temporada, né? O mercado também, ele tinha deixado para o final do ano porque ele queria conversar com a família, ele queria entender se ele ainda poderia atuar em alto nível. O mercado é aquele jogador que, cara, fez carreira em Sevilha, River Plate, seleção argentina, então ele entende que, cara, eu preciso estar em alto nível para conseguir entregar o meu máximo e aí sim continuar vestindo a camisa do Inter. Se eu não consigo, eu busco outro clube ou até mesmo eu me aposento. O mercado é aquele jogador que já fez toda a carreira, já está com a situação financeira resolvida na carreira também, né, para a vida pessoal dele, então ele precisa de desafios e mais do que isso, ele precisa estar se sentindo bem, e é isso que o Inter busca junto ao mercado e entende que o mercado conseguiu chegar já nesses primeiros jogos depois da lesão ligamentar dele, tá? Teve uma lesãozinha muscular ali no meio do caminho, mas tá tudo certo, vida que segue, e a tendência é que também tenha o contrato, esse sim, que tenha o contrato renovado por mais um ano. É o desejo do Inter e hoje também começa a ser o desejo do mercado, tá? A informação que se tem de bastidor é que o mercado reage positivamente a mais uma temporada vestindo a camisa do Inter. O mercado quer muito ganhar um título relevante dentro do clube. Bateu na trave em 2023 e esse ano acaba não acontecendo porque o Inter é eliminado também das duas competições. Ele estava machucado, né? Ele chega nessa reta final, ele volta nessa reta final de disputa de Libertadores e Copa do Brasil. E aí sim, agora ele pensa em permanecer para 2026 com um grupo forte, com ele sendo um dos pilares, o Inter buscar um título relevante, quem sabe aí Copa do Brasil, brasileiro, até mesmo uma sul-americana, que hoje é a maior realidade do clube, tá? E para encerrar, uma atualização importante envolvendo o Carboneiro. O Inter está tentando, junto ao Racing, baixar o valor, isso todo mundo sabe. Mas o Racing está batendo o pé, que é os 4 milhões de dólares. Se não mudar nada nesse sentido, tá, gente? O Inter deve fazer aquisição no valor dos 4 milhões de dólares. O Inter entende, a comissão técnica entende, Ramon Dias, Emiliano, que o Carboneiro é peça fundamental para a próxima temporada, que ele é um dos pilares e ele quer, e o Ramon deixa muito claro isso para a direção do Inter, que precisa contar com um jogador com as características do Carboneiro, que não adianta tu trazer daqui a pouco um cara com as mesmas características, mas que não está bem ambientado. O Carboneiro, a grande dúvida do Inter era a questão de lesões, ele teve sim lesões musculares que tiraram ele durante essa temporada, mas o Inter entende que, além de permanecer toda essa temporada por aqui, todo esse 2025, ele ficando para 2026, cada vez mais o Inter consegue colocar um ritmo importante para que ele também pare de sofrer com lesões por aqui, tá? E aí sim, o Inter faz essa aquisição. O salário dele também, pelo que a gente tem de informação, não é alto, é um salário bem abaixo do nível e do teto salarial que o Inter tem hoje, né, dentro do elenco, então facilitaria também a permanência do colombiano. Mas, então o Inter trata com prioridade as renovações de Mercado e Carboneiro, vai fazer força por isso, e as duas saídas em contrapartida são de Bruno Henrique e também de Óscar Romero. Deixa nos comentários o que tu acha que deveria manter Romero, tu acha que deveria manter Bruno Henrique, vale os 4 milhões de dólares Carboneiro, o que tu acha sobre Gabriel Mercado? Não te atreva a falar mal de Gabriel Mercado por aqui, fechou? Um beijo, tamo junto, desculpa a voz, qualquer coisa coloca no mais alto aí do teu volume e a gente volta amanhã com mais vídeo. Falou, tamo junto, até mais, tchau!